Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui estamos nós com esse nosso programa Magnificat. A gente se une à Nossa Senhora para contemplar tudo aquilo que nós cremos é o grande plano de salvação de Deus. É toda uma história imensa da presença de Deus e um Deus que nunca abriu mão de seus colaboradores e colaboradoras. Ele sempre fez questão de que a história fosse feita principalmente de personagens, de pessoas humanas com quem ele entra em diálogo e de quem ele pede a colaboração. E nós sabemos, nesse sentido, o que significa Maria de Nazaré dentro dessa história. Significou, significa e significará. E a gente sempre bate esse papo, e nós temos a alegria de poder contar com o Padre Valdivino, principalmente para poder continuar a nossa visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Um santuário que, por si só, ele já nos evangeliza. Padre Valdivino, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa Magnificat. Muito obrigado, Padre Ulisses. O meu abraço fraterno e abraço também para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com todos mais uma vez. Padre Valdivino, vamos continuar a nossa visita pelo nosso maravilhoso santuário, né? Um santuário que Cláudio Pastro já nos presenteou com toda a sua inspiração, a sua arte, e agora, graças a Deus, Marco Rupnik começou a revestir a nossa ala norte com toda a temática do Êxodo, ou seja, a palavra de Deus dentro, a palavra de Deus fora, abraçando a Basílica, e essa palavra de Deus, ela não vem apenas para ilustrar ou para enfeitar, né? Você deixou muito claro que aqui se trata de uma mensagem que vai até mesmo dos detalhes da arte de Cláudio Pastro. Então, eu gostaria que você continuasse agora essa visita, orientando a gente ao longo desses poucos minutos, para que mais um pedacinho dessa imensa basílica possa ser muito bem apreciada, ser percebida nos seus detalhes, como mensagem de Deus através de Nossa Senhora para todos nós. Muito bem, Padre Ulisses. Lembro que na última live, no nosso último encontro, nós olhávamos para o chão, olhávamos para o piso, analisando toda a catequese do. Hoje eu convido todos para que olhemos um pouco mais para o alto. Nós vamos nos atentar a partir de hoje aos painéis, né, que são ao longo das naves da Basílica de Aparecida. Como o senhor bem disse, a Basílica se reveste de beleza. E essa beleza, ela tem uma catequese, ela tem uma teologia, não é por acaso, e nós continuamos a ver essa beleza, esse ensinamento catequético a partir de pequenos detalhes. Eu convido todos para que a gente entre agora na Basílica. Disse, repito, nós estávamos refletindo sobre o piso e agora nós vamos analisar os painéis que estão ao longo das naves da Basílica, mas para isso nós precisamos adentrar a Basílica. E para adentrar a Basílica, eu convido todos a adentrarmos pela Porta Santa. A Porta Santa é a porta principal da Basílica. Como nós estamos vendo aí nessa belíssima foto, é o lado externo da Porta Santa. O que é a Porta Santa? A Porta Santa para nós é o Cristo, é um sacramental. Pela porta nós entramos na Basílica, ou seja, entramos para fazer parte da comunidade. E é a partir de Cristo que nós fazemos parte dessa comunidade e fazemos a nossa experiência de cristãos em comunidade. Eu faço aqui um parênteses, é uma porta belíssima. Ela é toda de bronze. Maravilhosa, viu? Sim. Costumamos dizer, modéstia à parte, que é uma das portas mais bonitas que já vimos, falo por mim, né, em tantas outras igrejas, basílicas, inclusive na Europa, essa é uma das mais bonitas que eu já vi, porque ela tem toda uma riqueza catequética, ela tem toda uma teologia, como dizia, é uma porta toda ela feita em bronze, ela tem 4,5 toneladas, é o peso dessa porta, e como disse, a Porta Santa, simbolicamente, é Cristo, é um sacramental, é um lugar de passagem, faz referência à Páscoa, passamos para a vida nova na comunidade. Por ela, passamos da Babilônia externa,
do mundano para o local sagrado, ou seja, para a Nova Jerusalém. A todo momento nós temos falado que a Basílica de Aparecida faz alusão à Nova Jerusalém. Aqui nós saboreamos a casa do Pai, ou seja, aqui nós já começamos a fazer um pequeno aperitivo, uma pequena degustação daquilo que é o reino dos céus, o reino de Deus. Pois aqui, como disse, nos reunimos em Cristo, nos reunimos em comunidade. E Cristo é essa porta. É Jesus Cristo que disse, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Está lá no livro de João 10, 9. Cristo é o novo Adão que nos abre as portas do paraíso. Então, entrando na Basílica, nós somos convidados a apreciar a beleza dessa entrada, mais precisamente da Porta Santa. Vamos perceber no externo da Porta Santa que nós temos a alusão à Anunciação. O anjo Gabriel aparece à Virgem Maria e oferece, percebamos aí, não temos uma foto detalhada, mas dá para a gente perceber que o anjo Gabriel, ele traz nas mãos um coração. Esse coração faz alusão à misericórdia de Deus. É Deus oferecendo à humanidade, por meio da Virgem Maria, aquilo que ele tem de mais precioso, por amor a cada um de nós, que é o seu Filho Jesus, que está representado por esse coração. E, por outro lado, nós temos a Virgem Maria, nas mãos, a palavra fiat, ou seja, é o sim de Maria, a misericórdia de Deus que encontra numa mulher, que é Maria, e ela se esvazia de si mesma para acolher o plano divino. E do lado de dentro da porta, acredito que tenhamos uma foto que traz uma outra arte. Sim. Agora está chegando as fotos. Ao detalhe. Aí nós temos o detalhe do coração na mão e o fiat da Virgem Maria. Sim. Aí nós temos, novamente, Padre Ulisses, o senhor e os demais devem se lembrar que em algum momento eu falei da presença do sol na arte sacra do Cláudio na Basílica. Sim. O sol faz alusão à presença constante de Deus na nossa vida e neste lugar que é a Basílica de Aparecida. Agora vamos para o interno. Sim, vamos pegar uma foto de toda a porta, não em detalhes. A parte interna. Bom, sim, voltemos, paremos por aí. Sim. Não, vamos voltar à foto do Bom Pastor. E depois vai mudando. Isso. Sim, aí basta. Aí é o lado interno da porta, nós temos a figura do bom pastor. Nem preciso falar muito sobre isso, porque está relatando a misericórdia de Deus por cada um de nós. É o nosso bom pastor, aquele que nos acolhe como ovelhas, que cuida de cada um de nós. Este é um lado da porta. Do outro lado, acredito que seja a próxima foto, a próxima imagem, aí sim, nós temos a figura do Pai misericordioso. Lembramos o evangelho do filho pródigo, o filho pródigo que vai embora e faz as experiências mais dolorosas, porque está longe da casa paterna, ou seja, está longe de Deus. Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus e aí fazemos experiências dolorosas. E aí nós vemos a figura do filho que retorna e o pai lhe acolhe. Percebe que o artista ele é tão meticuloso que ele coloca, inclusive, o anel de ouro no dedo do pai, fazendo alusão ao abraço, ao acolhimento e à aliança que o filho volta a fazer com o pai. Abaixo nós temos aí algumas figuras. Aí vemos os porquinhos que fazem alusão à vida mundana do filho pródigo, porque quando ele se distancia da casa paterna, o trabalho que ele encontra é cuidar de porcos. Ou seja, ele está vivendo na imundície da vida, na imundície do mundo, porque o porco ele vive no chiqueiro, é lugar sujo, faz alusão ao pecado. E temos uma outra foto que pode nos ajudar, e aí nós temos a figura das ovelhinhas. E aí sim, nós entramos na Basílica pela Porta Santa e acima da Porta Santa nós temos
um belíssimo painel. Este painel ele é todo feito em azulejo, como nós vamos ver em tantos outros painéis pela Basílica fora. O azulejo tem um sentido. O material escolhido para o acabamento artístico da Basílica tem um sentido. O azulejo, a escolha do azulejo se dá por dois motivos. O da durabilidade, claro, e do seu significado a partir de sua história e de sua origem. O artista dizia, Cláudio Passo, dizia que pintar a Basílica seria uma grande dificuldade. E se não fosse azulejo, seriam afrescos. Então, imagine um artista fazendo afrescos em toda essa extensão da Basílica, seria muito complicado. É uma extensão grandiosa. Depois, se não fosse azulejos, com o passar do tempo, careceria de restauro. E neste ponto aqui, o artista, testemunho dele, era muito receoso, porque quando se faz o restauro de uma arte em um determinado espaço sagrado, acontece muitas vezes de fazerem alterações. Então veja que o artista, até nisso ele pensa, para escolher o material. Outra dificuldade seria também o ambiente em que está o local, onde está a Basílica. Está no Brasil, é um país tropical. Então imagine a Basílica se fosse a frescos, a Basílica com 30 mil pessoas dentro, pessoas respirando, transpirando. É claro que essa transpiração ela vai para as paredes e aí pode acontecer de danificar caso fossem afrescos. Por isso o artista ele escolhe o material do azulejo pela durabilidade. Viu, Padre Valdivino? Inclusive, havia propostas, sabe, de pinturas para toda a Basílica, né? Foram apresentados alguns projetos que, na ocasião, então, a gente achou que não era exatamente esse o caminho, né? Antes de fazermos o contato com o Cláudio Pastro, houve propostas, até mesmo para toda a abóbada das naves, né? Havia aquelas pinturas quase renascentistas, né? Suntuosas, como a gente encontra ali no Vaticano, e aí vimos que não era por aí o caminho, e acabou optando-se por encontrar no azulejo e na arte de Cláudio Pastro talvez a melhor mensagem, né? Eu não sei se você vai... Sim? Sim. E aí, como estava dizendo, há uma outra razão que para mim é das mais belas, que é a segunda razão, porque que o artista, juntamente com a Basílica, escolhe o azulejo. Optou-se pelo azulejo pela origem e pela história. O azulejo ele é de tradição ibérica, ele vem de Portugal, herdamos de Portugal. Mas o azulejo ele tem a origem na antiga Babilônia, onde hoje é o Irã, é o Iraque, que é o berço do cristianismo, por incrível que pareça. E ali é a terra do nosso pai na fé, Abraão. Então vejamos a beleza, inclusive, do tipo de material que é escolhido para a arte sacra da Basílica. Boa parte dos painéis, como disse, são em azulejos e até mesmo a tonalidade. Vamos perceber que os azulejos, que agora, daqui a pouco vamos ver, já temos aí um grande painel, tem uma forte presença de tonalidades da cor azul. Por que é que o artista escolhe o azul? Não é por acaso. O azul, ele usa as tonalidades, o azul ultramar, o azul cobalto, o azul turquesa, além do branco e do ouro, porque essas cores, elas remetem às antigas belezas do Oriente Médio, terra de nosso pai Abraão, como disse, e eram cores usadas para a realeza naquelas terras. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que o artista usou tanto azul? Exatamente por isso. Ele foi buscar lá nas origens do cristianismo essas cores e elas são exploradas na Basílica de Aparecida. Nós vamos coincidentemente, é o manto de Nossa Senhora também. Exatamente, é a cor do manto de Nossa Senhora. E por que o manto de Nossa Senhora é azul? Tem um significado que não vamos nos ater a ele, porque não é o foco desse nosso bate-papo. É bom lembrar, Padre Ulisses, e a todos, que a equipe Pro Acabamento, juntamente com o artista, optam pelo acabamento também usando o tijolo aparente. Porque eu vou mencionar o tijolo aparente?
porque vamos falar dos painéis, e os painéis eles estão sobre os tijolinhos aparentes. Não é só pelo aspecto sonoro. Sabemos que um espaço sagrado, quando ele tem o uso do tijolinho aparente, isso ajuda muito na acústica, né? Mas não é só por isso. É para lembrar que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela também foi feita de barro. Também nós fomos feitos de barro. O primeiro homem é feito de barro, que é Adão. E o barro que dá origem ao tijolo. Disse e repito, é o mesmo que dá origem à imagem de Nossa Senhora, que é o barro cozido, que é terracota, que é terra própria do nosso país. Por isso, se usa o tijolinho para o acabamento do santuário também. E aí, no painel que nós estamos vendo, percebemos que nós temos a figura do Pantocrátor no centro. Estamos vendo, Pantocrator é de origem grega, que quer dizer todo-poderoso, ou o onipotente. E vamos perceber que ao lado do Pantocrator, ao lado do Cristo, nós vemos uma belíssima procissão de mulheres. E aí é que a gente volta a ressaltar. É bom quando você vá à Basílica, pare para apreciar essa beleza. Por exemplo, esse painel faz alusão às mulheres da era cristã. Então, veja que beleza. Se do lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida nós temos as mulheres do Antigo Testamento, esse painel ele está diante do painel onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui nós temos as mulheres da era cristã. As mulheres do Novo Testamento. À esquerda de Cristo, nós vemos Maria Madalena e um grupo de mulheres até Joana d'Arc. E à direita, a primeira é Santa Teresa d'Ávila, que vai até a nossa querida irmã Dorothy. Porque quando o Cláudio ele estava terminando esse painel, foi naquele ínterim que a irmã Dorothy é assassinada. É verdade. Então, o artista ele teve a delicadeza de retratar a irmã Dorothy aí neste painel. Padre, mas como eu vou saber qual figura é a irmã Dorothy? Debaixo de cada figurinha tem um pequeno azulejo com o nome de cada qual. Então, eu digo isso para que você, quando vá... Aí nós estamos vendo um detalhe em dourado, onde nós vemos o nome dessas mulheres. E qual foi o critério que o artista usa para homenagear as mulheres do Novo Testamento? É claro que não dava para retratar todas. E aí o critério dele é escolher 3 ou 4 mulheres de cada século. Então, vejamos a criatividade e a delicadeza do artista. Sim. Aí nessa foto que está projetada, que é um conjunto de elementos que fica abaixo das mulheres. Sim. Vamos olhar essa fotografia. E aí nós vemos, por exemplo, folhas e frutos da oliveira. Nós vemos a flor do mandacaru, logo abaixo. Nós vemos abaixo da flor do mandacaru, nós vemos peixes. E nós vemos uma lamparina. As folhas e frutos de oliveira fazem alusão ao azeite para as lamparinas das virgens prudentes. Sim. Percebamos que esse painel é uma homenagem às mulheres do Novo Testamento, ou seja, da era cristã. Os peixes e as ondas de água, eu já falei em outro bate-papo que o peixe faz alusão ao cristão em movimento. Por isso aí vemos novamente a figura dos peixinhos nadando em movimento. As lamparinas indicam as virgens prudentes. Padre, e a flor do mandacaru? Aí nós vemos a flor do mandacaru e de bromélia, indicam a presença da glória de Deus, da graça de Deus em terras brasileiras, terras onde se encontram pessoas que sofrem. Porque sabemos que o mandacaru ele nasce em uma região muito arenosa, muito pobre, sem vegetação, mas, ao mesmo tempo, é uma planta muito resistente.
ela se adequa àquele meio. Então, aí, de forma muito inteligente, vemos a flor do mandacaru e da bromélia, que fazem alusão ao sofrimento do povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, da graça de Deus. Né? Das mulheres, vale a pena lembrar, desse conjunto de mulheres, apenas 2 foram homenageadas em vida. Aqui um pequeno detalhe. Quais são elas? Sim. Chiara Lubin, que é do movimento Focolares, e Maria Helena Chartuni, que sabemos a restauradora da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Interessante, não? Como que, de repente, a gente percebe nesses detalhes todos, né? A primeira coisa que me chamou a atenção é exatamente, entende, a basílica com os tijolos à vista, né? Exato. Eu creio que, além da simbologia de a gente brotar da terra e do barro, quase que poderíamos dizer que é a nossa presença viva dentro dessa basílica. Cada tijolinho à vista aí, ele traz um sentido profundo, né, da presença do ser humano. E, ao mesmo tempo, como que o divino vai invadindo, né, que são Exato. todos esses azulejos, né, por conta desse tijolinho que está aí um em cima do outro, e vai dando uma luminosidade, vai dando uma coloração tão bonita. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque de um lado nós temos a Porta Santa. Valdivino, a Porta Santa ela se abre em determinados eventos, né? Ela não fica escancarada sempre. Exatamente. A lógica da Porta Santa, como disse, ela é uma porta diferenciada, já falei sobre ela, porque Sim. ela é diferenciada, e a Igreja orienta que a Porta Santa ela é aberta em ocasiões especiais. São anos jubilares, como, por exemplo, 25 anos, 50 anos. São nesses momentos que a Igreja, através do Pontífice, o Santo Padre, decreta o ano santo, digamos assim, ou o ano em que a Porta Santa ela deve ser aberta. E, após a conclusão daquele ano, ou daquela festividade, daquele momento importante que a Igreja vive, a porta ela volta a ser fechada. Por quê? Porque é uma porta diferenciada. Ela volta a ser fechada, padre? Porque ela não é uma porta como as outras demais. Se a gente vai nas basílicas, principalmente em Roma, a Porta Santa ela está constantemente fechada, a não ser que seja em um ano jubilar. Ela está aberta para que nós possamos passar por ela, porque ela é Cristo. Por que ela não pode ficar aberta o tempo todo? Porque acaba banalizando. Ela não é uma porta como as demais. Então, por isso, só nesses momentos marcantes é que abrimos a Porta Santa. Eu quase que ia pedir para o Papa deixar ao menos entreabertas, já que não pode ficar aberta, que fique entreaberta. Mas você sabe de uma coisa muito interessante, quando a Porta Santa estava aberta, né? Eu achava muito bonito, até quem vinha se confessar, a gente falava, vai lá rezar, põe a sua mão na Porta Santa, entende? Atravesse pela Porta Santa para dar um sentido novo à sua vida. Você deixa para trás e entra, entende, e percebe que é uma mudança que eu estou fazendo na própria caminhada da minha vida. Eu estou passando por uma Porta Santa. Exatamente. E funcionava, sabe? Eu acho interessante como tocava no coração da pessoa. Sim, sim. É muito bonito, Padre Ulisses. Eu tive a graça de estar aí por ocasião da instalação da Porta Santa e da sua abertura. A coisa mais bela, em um momento, no fim do dia, eu passei para admirar a porta e ali a gente percebia uma forte presença, como o senhor está dizendo, de peregrinos tocando a porta, rezando, chorando. Naquele momento, nós não tínhamos feito uma catequese sobre a Porta Santa. Mas o povo de Deus, muitas vezes, não precisa disso. O povo venera, como disse há pouco, a Porta Santa é um sacramental. Assim como tem a importância o altar, a mesa da palavra, enfim, a Porta Santa também tem a sua importância. Então, isso que o senhor diz é muito interessante, porque o povo de Deus tem um grande respeito, né, pela Porta Santa e ali diante dela vai rezar constantemente. Exatamente. Por isso que você dizia algo que eu falei pessoalmente ao Cláudio Pastro. Cláudio Pastro, você fez a mais bela Porta Santa do mundo. Eu acho que nenhum outro local tem uma porta tão bonita como essa. É como se fosse uma obra-prima que você está fazendo aqui. Realmente, Exatamente. A figura da misericórdia, a figura do filho pródigo, do pai misericordioso, né? Eu acho assim impressionante como que isso toca na gente. Impressionante é aquilo que a gente diz constantemente. Nenhum prego é colocado na basílica se não tiver
um sentido teológico. E aí, falando da Porta Santa, já falamos desse belíssimo painel. Esse painel, disse e repito, tem toda uma explicação. É claro que a gente não tem muito tempo, mas aquilo que é o substancial a gente acabou falando. E agora nós vamos dar um passeio pela asa norte, ou pela nave norte, aí sim. Sim. Aí nós vemos um outro conjunto belíssimo de painéis. Eles estão em uma determinada altura. E aí, como a gente disse, e repito, é bom quando a gente adentra a Basílica, a gente pare para admirar essa arte sacra. Aqui, no caso, estamos nos referindo aos painéis. São ao todo 34 painéis. Cada painel deste, embora estão alto, a gente não percebe o tamanho de cada qual, mas cada painel mede 5 metros por 4 metros. Então, Nossa, são muito grandes. O que esses painéis representam? Representam o Evangelho. Fazem alusão ao Cristo e à sua vida que nós celebramos ao longo de todo o calendário litúrgico. Nós vamos falar hoje apenas, porque não temos muito tempo, da nave norte e da nave sul. Em outro momento, nós vamos falar das outras naves. Mas se não der tempo, nós voltamos a esses painéis, viu? Pode ficar tranquilo. Claro, aí o senhor vai me dando a direção. Tá? Certo. E como disse, é um conjunto de 34 painéis distribuídos pelas 4 alas da Basílica. É o Evangelho em traços e cores, que visa encantar e catequizar os peregrinos. O Padre Ulisses se lembra muito bem, e quem está nos acompanhando deve se lembrar, que no início do cristianismo se catequizava as pessoas que não sabiam ler através da arte sacra. E naquele tempo se chamava de Biblia Pauperum. Então Cláudio chamava todo esse conjunto de painéis, onde encontramos evangelhos, de Biblia Pauperum. É claro que hoje, na arte sacra, a gente evita essa expressão, porque naquele tempo usava essa expressão para aqueles que não sabiam ler, os iletrados. Sim. Mas hoje também há pessoas que sabem ler, que olhando para essa arte não entendem. Então não tem sentido mais essa expressão Bíblia dos pobres. Então a gente vê aí essa grande beleza que nos catequiza. E aí nós temos um painel para a gente ver apenas um deles, entre tantos. Esse é apenas um dos 34, que é o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E aí nós vamos perceber que entre um painel e outro, nós temos uma figura muito interessante, que é a figura de uma palmeira, ou seja, de um coqueiro. Vamos achar essa imagem já, certo? Imagino que seja na sequência. Pode ir passando, aí nós estamos vendo novamente os painéis. Podem seguir. Vamos seguindo até a gente achar uma palmeira para a gente fazer uma explicação sobre ela. Então, está entre as cenas só a palmeira, né? Mas temos uma imagem só da palmeira, certo? Sim. Enquanto a gente acha a palmeira, a gente continua falando desses painéis. Aí temos a presença do azul, como dizia há pouco. Azul, branco, aí está uma palmeira. Sim. É muito interessante a gente olhar para essa figura, entre um painel e outro da palmeira, que vai circundando toda a basílica. Fazem referência a quê, padre? Faz a referência ao oásis, ao lugar da vida, lugar de repouso, que é a basílica, é o lugar do descanso, da revitalização, que é a própria basílica. A todo momento, essa já é a 5ª live, durante as quatro, nós vamos insistindo que a basílica é o espaço da vida, faz alusão a um oásis, onde temos vida, onde nós nos alimentamos e voltamos para a nossa comunidade para continuar a nossa missão. Então, essas palmeiras que fazem alusão a um oásis, elas recordam o nome indígena dado ao país. Qual é o primeiro nome que os índios, os primeiros habitantes deste país, dá para essas terras? Pindorama. Pindorama quer dizer terra de palmeiras. E lembro também o Morro dos Coqueiros, local onde hoje está a Basílica Velha,
que é o local da habitação dos primeiros que veneraram a imagenzinha de Nossa Senhora. Certo. Por isso, o Cláudio Pastro, ele coloca essas palmeiras ao longo de toda a Basílica, contornando entre esses painéis para fazer alusão ao oásis e ao primeiro nome que os índios dão para o Brasil, que é o nome Pindorama. Vamos Isso. ver. Sim. E nós já passamos o tempo. E já passamos o tempo, vamos concluir então. Tá? Isso, faz uma conclusão aí, porque nós vamos voltar aqui a esses painéis. Claro. Temos que apreciar, até porque, Padre Valdivino, quem entra na Basílica, como os painéis estão bem altos, né? A dificuldade de, às vezes, poder apreciar. Mas um dia ainda a gente vai poder visitar a Basílica pelos corredores superiores e vai ser a possibilidade de contemplar bem de perto, né? Mas nós temos que voltar a eles, porque são bonitos demais. Sim, então nós vamos parar por aqui, concluindo com a figura da palmeira, já disse, repito, o seu significado, que é belíssimo, Sim. E lembramos, por falar em nome do Brasil, o Brasil ele foi adquirindo alguns nomes, como, por exemplo, dado pelos indígenas, Pindorama, depois vem qual nome, Padre Ulisses, Terra de Santa Cruz, que para mim é dos mais bonitos, e depois, por questões comerciais, infelizmente, tiram-se o nome de Terra de Santa Cruz, e qual é o nome? Brasil, o motivo todos nós sabemos. Então, aqui vejamos, volto a lembrar da fala do Padre Ulisses, que era a preocupação dele, e que foi de toda a equipe da Basílica e do artista, em mostrar no espaço sagrado da Basílica a brasilidade. Então, aí nós vemos, por exemplo, retratando a nossa brasilidade, a nossa flora, a figura da palmeira ou do coqueiro, que com ela nós encerramos a nossa live de hoje. Muito obrigado, Padre Valdivino. Nós vamos ter que gravar vários outros programas ainda. Mas eu gostei demais de você falar, entende? Realmente a palmeira para nós a marca, a nossa terra, traz ao mesmo tempo essa dimensão bonita, o oásis, não é mesmo? Lugar da vida, lugar da água, lugar também da sombra, né? Exato. Basílica oferece essa sombra de Deus para todos nós, é o oásis daquele momento de descanso. Exato. Isso é importante. Obrigado a você feito a gente visitar essa Basílica. Eu acho que eu passaria a semana inteira seguindo você, explicando tudo aquilo que tem de beleza nessa Basílica. E você também, meu querido irmão. E aí, para somar, Padre Ulisses, me permita, até mesmo no gradil da Basílica, nós vemos a figura da palmeira. Que circundam a Basílica, portões, enfim, nós vemos também a silhueta da palmeira. Apenas uma observação. Isso é importante, né? E aí, é tão bom a gente sentir que a nossa terra é uma terra que continua sendo a terra da Santa Cruz, né? Continua sendo essa terra Pindorama, embora a gente ainda não tenha acolhido para valer todos aqueles que foram os nativos primeiros dessa terra. E tem para nós sempre uma missão muito grande da gente, a partir da Basílica, a gente olhar para o nosso país, né? Não com o olhar da ganância, mas com o olhar do amor que nós temos por este povo. O Brasil é povo, em primeiro lugar, e um povo abençoado por Deus, um povo que está debaixo do manto de Nossa Senhora. Obrigado por você ter seguido a gente. Magnífica. A nossa alma engrandece o Senhor, junto com a Virgem Maria. E até a próxima semana, se Deus quiser.